primeira aula tem o propósito de falar sobre variáveis, conceitos e tipo. Mas antes vamos falar rapidinho aqui sobre o conceito de algoritmos. Um algoritmo, na verdade, é um conjunto de instruções que, executadas sequencialmente, vão gerar uma quantidade finita de ações. Observe, então, que na definição não tem nenhuma expressão que diz que algoritmo é programa de computador. Na definição de algoritmos, eu poderia dizer que uma receita de bolo é também um algoritmo, porque é um conjunto de instruções que, executadas sequencialmente, vão gerar uma quantidade finita de ações. Acontece que os algoritmos que nos interessam, evidentemente, são os programas de computador. Então, um programa de computador é um exemplo de um algoritmo. A gente está vendo aí nesta figura, não é o momento de explicar esses comandos que aparecem aí, mas aí eu tenho exemplos de 3 pequenos algoritmos. Um é escrito numa técnica chamada Portugal, que é uma técnica onde eu escrevo o programa em português. Uma linguagem de programação chamada Pascal, e um exemplo aí do mesmo trecho de algoritmo escrito na linguagem de programação Java. Ok, como o nosso propósito hoje é falar sobre variáveis, conceitos e tipos, para quem nunca viu programação, é importante pensar o seguinte: todo programa que a gente constrói, ele manipula com dados na memória do computador. Tá? Então, se eu quiser fazer um programa simples para somar 5 com 7, eu preciso de, na memória do computador, ter um espaço para armazenar o 5, eu preciso de um espaço para armazenar o 7, e como a soma de 5 com 7 é 12, eu preciso de um espaço também para armazenar o 12. Mas no mesmo programa, eu posso querer fazer a multiplicação de 5 vezes 7, que dá 35. Então, eu preciso de um espaço na memória para armazenar esse 35. Então, a ideia primeira que precisamos ter é essa. Todo programa manipula com dados na memória, e para cada dado que eu precisar armazenar na memória, eu preciso de criar um espaço para armazenar esse dado. Mas imagina como que seria escrever no programa, somar esse espaço 5 com 7, ou somar esse espaço, ou multiplicar, melhor dizendo, esse espaço que está o 5 com 7. Por conta disso, esses espaços na memória que nós armazenamos dados, eles precisam de nomes. Então, o espaço na memória onde eu armazeno 5, eu posso chamar, por exemplo, de A. O espaço na memória que eu armazeno 7, eu posso chamar, por exemplo, de B. E o espaço na memória que eu armazeno 12, eu poderia chamar de C, eu poderia chamar de D. Mas, neste caso, seria mais interessante que o espaço na memória, o nome que eu dei para ele, vai lembrar o que eu armazeno lá dentro. Então, o melhor nome para esse espaço na memória seria soma. A mesma coisa acontece com o produto. Observe, eu chamei esse espaço na memória, onde eu armazenei o produto de A vezes B, de produto. Como eu disse, eu poderia chamar de qualquer outra coisa. Eu poderia chamar de C, de D. Eu poderia chamar esse espaço de XY. Então, já sabemos que todo dado na memória que eu armazeno, eu preciso de dar um nome para o espaço onde eu vou armazenar o dado. E é interessante, então, que o nome do espaço me lembre o que eu vou armazenar ali dentro. Então, dando continuidade a isto, nós poderíamos pensar o seguinte: que espaço na memória é esse? Esses espaços na memória nós chamamos de variável. Então, agora sim, nós podemos falar do conceito de variável. Observe, a variável é um espaço na memória que eu utilizo para armazenar um dado. Então, nós temos nesse exemplo aí 4 variáveis: a variável A, a variável B, a variável soma e a variável produto. Então, cada espaço na memória utilizado para armazenar o dado é uma variável. E como você está vendo, o nome da variável deve lembrar, quando possível, o que eu vou armazenar dentro desta variável. Então, se eu precisar, no mesmo programa, armazenar uma altura, eu vou chamar a variável de altura. E lá dentro eu poderia guardar, por exemplo, 1,70. Observe aí que o separador decimal é o ponto e não a vírgula. Bom, no mesmo programa que eu queira armazenar a altura, pode ser que eu queira armazenar o sexo, masculino ou feminino. Então, o melhor nome para esse espaço na memória, que agora nós já sabemos que se chama variável, seria sexo.
Eu posso armazenar, por exemplo, o nome de uma pessoa. Então, o melhor nome para esse espaço na memória, ou para esta variável, é nome. Lá dentro eu poderia ter Creuza da Silva. Se eu quiser armazenar uma idade, eu vou chamar a variável de idade. Se eu quiser armazenar um salário, eu vou chamar a variável de salário. Se eu quiser armazenar um e-mail, melhor nome para a variável é e-mail. Então, observe que eu tenho um conjunto de variáveis com tipos diferentes de dados. Eu posso, por exemplo, armazenar um endereço que contém letras e números. Olha ali, Rua A, número 70, centro. Esses espaços na memória, ou essas variáveis, de agora em diante vamos chamar de variável, não é mesmo? Que nós já sabemos o que é. O nome desse espaço na memória pode ter letras e números. Eu posso ter um espaço chamado idade 2. Eu posso ter um espaço ou uma variável chamada soma 4. O que eu não posso ter é uma variável chamada 2idade ou uma variável chamada 4soma. Então, esta é a regra para nomes de variáveis. Eu posso utilizar letras e números, desde que comece com letra. Bom, o que nós podemos falar sobre essas variáveis? Nós podemos falar o seguinte: quando eu crio uma variável para armazenar um número sem casa decimal, eu digo que a variável é do tipo inteiro. Então, essas que eu marquei em vermelho são variáveis do tipo inteiro. A, B, soma, produto, idade, idade 2 e soma 4. Observe que as que eu marquei em amarelo são variáveis que eu armazeno valor com casa decimal, que é o caso da altura e do salário. Nós dizemos que uma variável onde eu pretendo armazenar um número com casa decimal, ela é do tipo real. E por último, como você pode ver, as variáveis marcadas em verde são variáveis onde o conteúdo eu posso armazenar letras e também posso armazenar letras e números. Nós chamamos esse tipo de variável do tipo caractere. Tem um quarto tipo chamado lógico, que não é o momento agora, nós vamos apresentar mais tarde. Bom, então nós já podemos agora fazer um primeiro programa nessa técnica chamada Portugal, onde eu escrevo programas em português. Observe que interessante, um programa em Portugal começa com a palavra início e termina com a palavra fim. Eu utilizo uma palavra chamada declare para dizer que eu vou criar as variáveis na memória. Então, para as variáveis do tipo inteiro, eu escrevo inteiro, 2 pontos. E eu separo por vírgula os nomes das variáveis que são do tipo inteiro. Real, 2 pontos. Eu separo por vírgula as variáveis que são do tipo real. Caractere, 2 pontos. E eu separo por vírgula as variáveis do tipo caractere. Observe que cada comando termina com ponto e vírgula. Então, isso que nós estamos vendo aqui já é um programa em Portugal que faz apenas isso aqui, olha, cria as variáveis na memória. Na próxima aula, nós vamos ver como preenchemos essas variáveis. Por enquanto é isso. Eu gostaria de dizer que a sintaxe que eu estou utilizando, ou a forma de escrever o Portugal, há uma pequena variação de Portugal dependendo do autor, e eu utilizo essa dupla Guimarães e Lages, algoritmos e estruturas de dados. Na próxima aula, eu vou mostrar como fazer para preencher essas variáveis que nós acabamos de criar. Até a próxima!